Fala pessoal, tudo bem? Então, mais uma questãozinha aí pra gente resolver. Questão número 31 da prova da SpaceX 2023. É uma questão, já adianto aqui para vocês que é uma questão difícil, tá? Uma questão bem difícil. Talvez a questão mais difícil da prova de 2023. Não apenas pelos conceitos envolvidos, mas porque requer de você uma habilidade matemática bastante evoluída. Eu já diria de antemão para você que se você tiver que pular alguma questão na prova, pule essa para que dê tempo de você fazer as outras questões mais fáceis da prova, né? Porque já de antemão te digo que essa questão vai demorar um tempo, é a questão para que você fique um tempo parado nela. Então eu recomendaria a você, né, que vai fazer a prova, que fizesse essa questão depois que você tentar, você fizesse todo é, o mapeamento da prova, tivesse chegado até o final, e aí se você vê que, pô, sobrou algumas horas, sobrou alguns minutos, vou voltar naquela questão, porque aquela questão eu sei fazer e eu vou tentar resolvê-la, porque é uma questão que demanda um tempo, tá? Eu acho que, no mínimo, uns 10 minutos, para um aluno muito bem treinado, né? Porque não é uma questão que você vai trabalhar com letras, né? Você vai trabalhar desculpa, não é uma questão que você vai trabalhar com números. Você vai trabalhar com letras, é algébrico o negócio. Tá? Mas sem mais delongas, vamos para a questão para que a gente possa discutir juntos é, e observar como é que vai ser o andamento da solução. Ok? Então, te vejo depois da vinheta. Esse é o diagrama da questão. Né? É um diagrama simples, mas o que ele está tentando transcrever é bem complexo. Tá? Então, qual deve ser o valor da carga Q para que a mesma chegue ao ponto B? Olha, então, aqui, ó, qual o valor da carga Q para que ela, ao sair daqui, chegue no ponto B. É isso que ele quer saber no problema. Mas vamos ver o que o problema nos dá. O desenho a seguir representa o espaço que foi mapeado com os eixos cartesianos x, y, com origem no ponto O. Na região, há um campo elétrico uniforme, E, de sentido contrário à orientação do eixo X. Uma carga elétrica pontiforme positiva, Q de massa m, é lançada no ponto A do eixo X, com velocidade inicial na região em que o campo atua. Ela desloca-se sob ação exclusiva do campo elétrico, até chocar-se em um anteparo no ponto B, no eixo Y, conforme representado no desenho. Podemos afirmar que o módulo da carga elétrica Q é dado por... Então ele dá lá o diagrama, dá alguns dados aqui, ó, de que V0 e E vale θ, ou seja, o ângulo, né, entre VE e E, V0 e E, né, seria aqui, ó, é paralelo, né, então é θ. Θ é maior do que 90 graus e que D é igual a OA, 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 e Dzão é igual a OB. Ok. Bom, antes de continuar nessa questão, eu sempre que quando olho para uma questão dessa, eu me lembro da primeira vez que eu fiz uma questão parecida. E eu não sabia nem por onde começar. Aí eu fui pesquisar uma resposta na época, obviamente não tinha internet nessa época ainda, mas existiam alguns livros que tinham soluções, né? Então eu lembro de ser uma questão de um livro, e esse livro era um livro do professor, e eu pude ver a solução e falei, caramba, nunca ia pensar nisso, né, de como resolver, porque essa questão aqui, ela parece ser uma questão dissociada de mecânica. Não completamente, porque tem uma velocidade ali, mas essa questão é uma questão que você precisa utilizar os conceitos de lançamento oblíquo num campo gravitacional constante para resolvê-la. No caso aqui, o campo gravitacional constante não é
G é o E, é o campo elétrico constante, certo? Uma vez que você entende que o E está fazendo o papel do G num lançamento oblíquo, aí você compreendeu a questão, o resto é álgebra. É claro que você precisa ter um pouco dessa habilidade desenvolvida, né, para questões envolvendo lançamento oblíquo. Tá? Então, você já tem que ser um iniciado nisso. Bom, enfim, então vamos para a solução, né? Então, a ideia é essa aqui, ó. É a carga vir, percorrer, vai fazer tipo uma parábola, né? E vai cair em B. E aqui o ângulo é θ menos 90, porque aí aqui o que eu vou fazer? Ó? Eu vou traçar uma reta aqui, dividindo, e aqui vai ter um ângulo, esse ângulo aqui, ó, ele é θ menos 90, né? Porque aqui tem 90, nesse ponto aqui tem 90, então aqui é θ, é o todo, então θ menos 90 vai dar esse ângulo aqui azul, que é o que a gente vai usar, que é o ângulo de lançamento do problema, tá? Aqui o D seria a altura, né? Se você tivesse um lançamento oblíquo, e o Dzão aqui seria o alcance encontrado por este corpo. E aí vale as ressalvas. Lá no lançamento oblíquo, quando a gente atuava na vertical, G atuando. Aqui o Dzinho está atuando paralelamente ao E. E na direção horizontal, que seria a direção do alcance, não existiria uma aceleração. Logo, o comportamento é de uma velocidade constante. E são as mesmas coisas que nós vamos aplicar nesse problema. Tá? Bom, analisando a situação descrita e considerando a situação elétrica análoga à mecânica, percebemos que o movimento é bidimensional, conforme o lançamento oblíquo, como já tinha sido antecipado. Então, essa equação aqui vai ter que ser transformada, essas duas equações vão ter que ser transformadas para o caso elétrico. No problema, vamos alterar os eixos, pois a aceleração está no eixo x. Então, nós temos lá x de t é y0 mais v0t menos ax. Bom, essa aceleração estando no ax vai ser ocasionada, obviamente, pelo campo elétrico. E y de t vai ser vyt. Ok? Ok. Tendo x0 como d e a como dzão. Então, nós temos que v0x é v0 seno de θ menos 90. Aplicando uma identidade trigonométrica aqui, a gente vai poder resolvê-la. E a mesma coisa o v0y, v0 cosseno de θ menos 90. Ao analisar as situações, duas equações são importantes. A primeira é o alcance. V0y vezes o tempo de voo. E a segunda é, desculpa, onde obtemos o tempo de voo, né? Tempo de voo. Com o tempo de voo, eu reescrevo a equação usando d, v0 cosseno de θ menos 90. Ok? Nota que a gente está procurando o valor da carga, né? E até agora ela nem apareceu ainda. Nesse instante, x de t igual a zero. Deste modo, a segunda situação se escreve. Ou seja, considerando a posição inicial como zero, nós teríamos que zero é igual a d mais v0. Nota que eu estou pegando a equação x de t, x0, mais v0t, menos ax sobre 2, t ao quadrado, né? Onde o t é o tempo de voo. Então está tudo colocado aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para poder indicar para você, ó. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha só o que está acontecendo. Então, esse cara aqui, ó, está entrando aqui e está entrando aqui, né? Que seria os t's, né? Bom, enfim, então continuando. Mas quem é AX? Essa é uma pergunta interessante. Quem é AX? Né? Quem é esse cara aqui? Então, vamos tentar equacioná-la. Pela segunda lei de Newton, que está aqui, que eu nem apaguei para botar aqui, ó, já vou deixar direto, então, vou ler essa parte. F de R é igual a M vezes A. Mas quem é F de R? É a força elétrica. E vezes Q. Ó, força elétrica E vezes Q. Então, eu tenho que FR, que é massa vezes aceleração,
também é E vezes Q. Então tá aqui, ó. A, então, por sua vez, A, por sua vez, será E vezes Q sobre M. Como tá aqui, ó. Substituindo o valor de A na equação x de t, tá aqui, ó, temos essa expressão grande. Nota, já ficou grande pra caramba, né? Imagina você na prova tendo que fazer isso no curto espaço de tempo, né? Num pouco papel, meio brabo. Então vamos lá. Então tá lá a equação toda já bonitinha. Vamos tentar. Nota que a carga já apareceu, né? Ó, a carga já está aqui. É o que eu quero calcular. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu passei o que eu quero calcular para o outro lado da igualdade, isolei, quero isolar o quê? Então o que eu faço? Eu joguei o que não era aqui para o outro lado. Então eu fiquei com uma equação apenas com essa propriedade aqui. Então o que vai acontecer? Isso aqui tudo vai ter que ir lá para baixo, né? Dividindo esse outro lado aqui. Ó. Então isso aqui tudo vai lá para baixo, vai sobrar só o quê? Então nota que já ficou uma coisa bem grande. É aquela questão delícia quando você está em casa, está no ócio mesmo, né? Eu quero resolver os problemas de física hoje. Aí você pega essa questão para resolver. E aí você fica se deliciando com ela. Então é basicamente isso, né? Então vamos lá. Uma vez que eu coloco o Q aqui em evidência, vem para cá, nota, eu estou com E vezes D ao quadrado, né? 2M, isso aqui tudo elevado ao quadrado. Então eu tenho 2M aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu posso fazer isso aqui, inverter isso aqui. Eu posso multiplicar em cima por V0 cosseno de θ menos 90 e embaixo por V0, a mesma coisa, né? Porque se eu faço uma coisa em cima, eu tenho que fazer a mesma coisa embaixo. E aí, então eu poderia cortar isso aqui com isso, e isso aqui vai ficar lá em cima, né? Multiplicando tudo. Então vamos ver como é que ficou. Foi justamente o que eu fiz, ó. Olha lá. Ó. Isso aqui, então, agora vai multiplicar aqui dentro. Não, desculpa. Isso aqui, então, vai multiplicar aqui essa parcela e vai multiplicar essa parcela aqui, ó. Então, vamos lá, continuando. Aqui, ó. O D que estava sozinho agora está acompanhado disso aqui. E isso aqui que estava aqui passou a estar aqui agora. Ó, está aqui, está multiplicando. Certo? Bom, e aí a questão é algébrica, né? Vamos continuando. Aí aqui continua a mesma coisa. E aqui, ó, que tinha V0 seno de 90 menos θ, V0 ao quadrado cosseno de θ, aqui é um produto, né? Então, é como se fosse seno vezes cosseno. Bom, e aí então, o que a gente tem? Né? A expressão depois multiplicada, cortada, já dado uma arrumadinha nela, a gente tem que, aqui a gente tem, ó, 2 seno, 2 seno de θ, cosseno de θ. A gente precisa lembrar que seno de 2θ é igual a 2 seno de θ, cosseno de θ. Bom, então aqui eu tenho essa identidade, né? Bom, então seguindo aqui para outra parte, né? Bom, então agora seguindo aqui para outra parte, aqui também a gente tem uma outra identidade trigonométrica, que poderia ser escrita como cosseno de θ menos 90 vezes cosseno de θ menos 90. Isso vai dar alguma coisa, né? Agora, quanto é que dá isso aqui? Cosseno de θ, aí você tem que lembrar da identidade trigonométrica. Cosseno de θ vezes cosseno de 90 menos seno de θ vezes seno de 90. Certo?
Cosseno de θ vezes cosseno de 90 vai dar zero, né? Cosseno de 90 é zero. Então fica aqui como resposta, seno de 90 é 1, então vai dar seno de θ. Então essa resposta aqui dá menos seno de θ. E aqui também dá, então aqui dá menos seno de θ vezes menos seno de θ. Logo, vai dar seno ao quadrado de θ. Ok? Essa seria a resposta disso aqui, ó. Nota que eu preciso lembrar das identidades trigonométricas, né? Então, aplicando as identidades trigonométricas requeridas, temos, olha lá, ó, apareceu o seno ao quadrado ali, ó. E também apliquei a identidade trigonométrica aqui, ó. Também, né? Então, essa é uma parada interessante. Bom, aí aqui, uma vez chegando nesse problema, né, nessa solução, a gente percebe que a resposta da letra é letra B, né? Letra B seria a resposta a essa questão. Bom, pessoal, e aí? É uma questão um pouquinho trabalhosa essa, né? Pouquinho não, acho que muito trabalhosa, né? Você tem que. O que você precisa saber aí? Você precisa saber lançamento oblíquo muito bem, você tem que lembrar das equações muito bem. Você tem que lembrar de forças elétricas, né? Aplicar, entender as leis de Newton integradas às leis elétricas. Você tem que saber matemática, álgebra pra caramba, e você também tem que saber as identidades trigonométricas. Ou seja, são um manancial de coisas que você precisa saber para resolver essa questão. Logo, é uma questão difícil. Talvez a questão mais difícil de 2023, com certeza, é essa. Né? Porque ela é muito trabalhosa. E assim, eu sempre tento colocar como questão difícil o quê? Pô, é uma questão que demanda muitos conhecimentos e demanda tempo. Não é uma questão que você faz 5, 3 minutos. Né? Você precisa, de fato, algebrar bastante, né? E ter um profundo conhecimento sobre física para poder resolvê-la, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço vocês por terem assistido a mais esse vídeo, né? Estamos caminhando para a última questão. E eu já te peço aí, se você curtiu esse vídeo, peço que você deixe seu like, que você se inscreva. E se você te conhecer algum amigo, uma amiga que esteja também nessa onda sua de passar na prova da SpaceX, você compartilhe com ele para ajudar esse humilde professor aqui a continuar propagando mais conhecimento para mais pessoas, ok? Te vejo na última questão de 2023. Rumo à aprovação, hein? Até mais.